início desta semana foi sancionada a Lei do Pantanal, primeira legislação voltada integralmente ao bioma. A ideia é promover conservação, proteção, restauração e exploração sustentável na região. Vamos conversar com Jaime Verruc, que é secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul, a Semadesc. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Prazer falar com vocês aqui. Satisfação é nossa, porque a notícia também é boa demais, né? Afinal de contas, a gente passou aí grandes apuros, né? Vendo imagens terríveis, né? Da devastação pelas queimadas, né? Na área tão rica, né? De biodiversidade. Eu acho que a lei vem só trazer realmente maior proteção, maior atenção e investimentos, né? Fábio, na verdade, a lei, nós tínhamos um decreto que regulamentava a área de uso restrito do Pantanal. O Código Florestal trouxe lá no seu artigo 10 a obrigação de fazer uma regulação específica em pantanais e planícies pantaneiras. E essa lei, ela veio exatamente nessa linha. Foi uma lei construída aí junto com o Ministério do Meio Ambiente, foi um ponto importante, e também construída junto com os atores locais. Era importante que a gente envolvesse os nossos produtores do Pantanal, a Federação de Agricultura e também as ONGs, as organizações não governamentais que atuam na proteção do bioma. Então, o objetivo da lei foi exatamente que a gente conseguisse aumentar o nível de preservação do bioma, valorizar esses ativos ambientais que nós temos no Pantanal para remunerar aqueles que efetivamente preservam e também dar condições adequadas ao desenvolvimento econômico do Pantanal, tanto as pessoas que ali moram e também a pecuária. E ela trouxe, obviamente, algumas vedações em relação à sua utilização. Acho que a principal vedação, ela trata exatamente do risco que nós estamos tendo no estado de Mato Grosso do Sul, de expansão principalmente da produção de soja no bioma. Então, ela veda hoje a produção de soja, ela veda a produção de eucalipto, de cana-de-açúcar e também de qualquer atividade exótica. Mas, por outro lado, ela traz elementos importantes para que a gente desenvolva toda a cadeia produtiva do turismo e toda a cadeia produtiva da carne sustentável e orgânica. Então, é a primeira lei que nós desenvolvemos. Até então, toda a regulação desse bioma tratava na questão de decretos. Então, acho que foi um passo importante na preservação desse bioma que é único no mundo, que está tanto no estado de Mato Grosso do Sul como no estado do Mato Grosso. É isso, secretário, a gente está mostrando algumas imagens, né, exibindo algumas cenas, mas mostrando em geral, né, a beleza pantaneira, né, a riqueza de vegetação, animal, né, essa variedade imensa que nós temos aí nesta região, que, olha só, que envolve dois estados, né? Envolve dois estados que devem ter aí os cuidados para que o país, né, tenha esse bioma preservado. E agora, secretário, é interessante porque, assim, o senhor falou rapidamente, mas é interessante a gente ressaltar essa questão do cultivo agrícola, né? Haverá aí uma questão de algumas restrições. Eu tenho aqui que é sobre até cultivos exóticos, né? No caso da soja e da cana-de-açúcar, né? Que ficariam vetados. E tem outras questões também que a lei traz de vedação e outras que autoriza, né? Isso, assim, a gente teve um foco importante na questão da pecuária. A pecuária é uma atividade que ajudou a preservar o bioma ao longo desses anos. Hoje o bioma, 81% de toda a área do bioma, ela está na forma original, quer dizer, ela está preservada, e isso se deu fundamentalmente pela ocupação da pecuária. Então, nós olhamos para a questão da pecuária, a pecuária continua com a possibilidade de fazer pastoreio em APP, em reserva legal, porque assim, inclusive, que a gente evita o acúmulo de biomassa e reduz a possibilidade de incêndios florestais. E, por outro lado, nós vamos desenvolver, e aí criou o Fundo Clima Pantanal. O governador do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, nós já estabelecemos no próximo ano um aporte de 40 milhões para o Fundo Clima Pantanal, que é exatamente para valorar aqueles ativos, aqueles produtores que preservam o Pantanal, nós, através de pagamento de serviços ambientais, fazer o pagamento a esses produtores. E na área da pecuária, a valorização da pecuária, através de uma pecuária sustentável e também uma pecuária orgânica. Então, esse foi um foco importante, né, de desenvolver o Pantanal, preservar
o desenvolvimento econômico junto com o equilíbrio de preservação desse bioma. Então, esses são os fatos importantes. E quando nós colocamos, muitas pessoas me perguntam, mas tinha soja no Pantanal? Sim, nós tínhamos numa área de praticamente 9 milhões de hectares, nós tínhamos 2.500 hectares produzidos. Esses produtores que já produziam, eles vão poder manter a sua atividade, né? Nós não vamos tirar direitos já implementados, mas será vedado a ampliação dessas culturas no Pantanal, tanto a soja como a cana-de-açúcar, eucalipto, que nós direcionamos diretamente a esses produtos, mas outras atividades exóticas, produção exótica também será vedado, exatamente para que a gente possa manter esse nível de preservação. Aí nós estimamos aí que com essa nova lei, mesmo que ela ainda continue autorizando supressão vegetal, ela consiga aí manter esse bioma preservado na faixa aí de 75% a 80% do total do bioma Pantanal. Secretário, inclusive, essa questão do fundo é muito importante, né, para que se garanta aí uns recursos que vão viabilizar essa proteção, essa atenção maior ao bioma. Inclusive, a Secretaria prevê que os fundos viriam aí até de multas ambientais, né, pagas para o Estado e também outras fontes, claro. Agora, uma estimativa interessante de 50 milhões neste início, né, para 2024, o que também deve ser uma boa ajuda, né? Exato, esse é um recurso que nós já desenhamos aqui, um outro conjunto de incentivos que tinha no Estado, alteramos alguma legislação, então esse recurso nós já temos disponível para alocação no próximo ano. E a ideia é que com um recurso de 40 milhões de reais, ele também consiga alavancar alguns fundos internacionais colocados exatamente em contrapartida. E aí está aparecendo uma imagem importante, né? Outro foco que a lei traz é exatamente o combate ao manejo, o combate aos incêndios florestais. Esse é um ponto crucial que a lei traz. Nós temos no Estado a instituição do manejo integrado de fogo, para que a gente consiga, através da preservação, da atividade econômica, a gente consiga realmente fazer uma prevenção dos incêndios florestais no Pantanal, que é fundamental. Esse ano, por exemplo, nós estamos aí no mês de dezembro, eu tive uma situação extremamente crítica ainda no mês de novembro, que em nenhum caso aí dos últimos anos que a gente vem monitorando toda a questão de incêndios florestais, ela foi identificada. Então, o impacto, obviamente, das mudanças climáticas tem sido significativo com a alteração do regime de chuvas, com o aumento das temperaturas. Então, outro foco da lei do Pantanal é exatamente todo o recurso necessário para a prevenção dos incêndios florestais no âmbito do Pantanal. E esse Fundo Clima Pantanal também poderá alocar recursos para exatamente ajudar na prevenção dos incêndios florestais no estado de Mato Grosso do Sul, especificamente no bioma Pantanal. A gente também ressaltar que é uma equipe técnica toda envolvida, né? Pesquisadores, né? Biólogos, todos aí atentos à preservação desse bioma, dessa vegetação rica. Secretário, quanto ao desmatamento, que acaba muitas vezes até resultando na queimada sem controle, né? Há também uma força-tarefa nesse sentido, né? De observação, talvez de monitoramento. Isso é importante. Nós agora, praticamente 5 meses atrás, nós estabelecemos um sistema de monitoramento e desmatamento do Pantanal. Então, hoje nós temos diariamente um conjunto de satélites, né? E essa informação é consolidada a cada 15 dias, onde nós identificamos os desmatamentos ilegais e o sistema também, a legislação nos permite fazer um embargo automático dessa área via satélite. Então, nós não precisamos deslocar uma equipe até o local, a gente faz um embargo imediato. E, obviamente, nós também, na lei do Pantanal, nós fizemos uma modificação sobre aumento dos valores em termos de multas a serem aplicadas para aquele que praticar o desmatamento ilegal no Pantanal. Ele vai passar a ter um conjunto de restrições. Até então, a legislação estabelecia uma multa de R$1.000 por hectare ilegal. Nós praticamente estamos aumentando, vamos soltar uma tabela agora, de uma maneira significativa. E esse também, essa propriedade que tiver o desmatamento ilegal, ela fica vedado em solicitar novas supressões. Então, também nós aumentamos os rigores da lei. Além do monitoramento, além do embargo, aumentamos também os valores de multas decorrentes no caso de desmatamento ilegal. Então, acho que a ideia de ampliar a fiscalização, esse monitoramento via satélite que a gente consegue hoje
hoje, praticamente diariamente fazer essa verificação. Ela é importante para o monitoramento do bioma e para beneficiar aqueles, obviamente, que fazem com licença e que têm essas atividades regulares. Quer dizer, nós não podemos, nós temos que separar aqueles que têm uma autorização de supressão e que executam as suas atividades regularmente e aqueles que o fazem de uma maneira ilegal, que tenham as punições rápidas e adequadas para quem realmente restringe o desmatamento ilegal no Pantanal. É importante também a gente trazer aqui, secretário, que essa questão da supressão da vegetação nativa só seria autorizada com alguns critérios e um deles é a inscrição aprovada no Cadastro Ambiental Rural, por isso que é importante ter aí a agilidade no CAR, né? E também que não houvesse nenhuma queixa, né? Nenhuma anotação a este produtor, a essa pessoa interessada na supressão, durante 3 anos, né? Ele teria que ter uma ficha limpa aí nesse caso, para que então pudesse ter autorização do Estado, né? Exatamente. Nós aqui, nós focamos muito na questão do CAR, né? Então, o Cadastro Ambiental Rural do Estado, nós temos um sistema próprio. Hoje nós temos praticamente 71% de todas as nossas propriedades rurais já estão inscritas no CAR, nós estamos no sistema de validação. Então, esse é toda atividade, qualquer solicitação de licenciamento, qualquer modificação na propriedade, nós exigimos exatamente o CAR analisado. Então, esse é um princípio da política. E outra questão fundamental é, se um desses produtores tiver um desmatamento ilegal, ele fica vedado, pelo período de 3 anos, de solicitar qualquer alteração de uso de solo, qualquer alteração ambiental. Então, a gente tem já um sistema de punição para aquele que faz algum tipo de prática ilegal. Mas o CAR, Cadastro Ambiental Rural, nós aqui no Estado entendemos, toda a parte nossa de a abertura hoje de uma inscrição na Secretaria da Fazenda depende do CAR. Fazer um cadastramento de propriedade na nossa Agência de Defesa Sanitária depende do CAR. Então, o CAR é o nosso planejamento territorial no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. É isso, e como disse a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, na ocasião, inclusive, do lançamento, né, da legislação do Pantanal, vamos garantir, né, todo esse potencial hídrico, agrícola, né, e florestal. É importante que todos estejam unidos nessa missão e pode contar com a gente aqui como um veículo para levar informação, sugestões, orientações ao público em geral. Obrigado. Para a gente realmente terminar o ano com a primeira lei do Pantanal é extremamente importante e o foco também é que a gente consiga realmente valorar todos esses ativos ambientais através de PSA, quer dizer, aquele que preserva também tem uma remuneração adequada pela preservação. Muito obrigado e um Feliz Natal a todos vocês e que a gente tenha 2024 bastante ativo e que Deus abençoe a todos nós. Secretário, eu quero agradecer sempre pela disponibilidade em falar aqui com a gente, ainda mais passando essa boa notícia sobre a lei do Pantanal. Boas festas, tudo de bom aí, a gente no ano que vem tem muito mais notícias para dar aqui, com certeza. Uma boa tarde. Obrigado.